Vamos iniciar o primeiro dia de aniversário da nossa congregação, nossa igreja local, 42 anos, que o Senhor tem sustentado com sua mão forte, né? Com sua graça e misericórdia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Escritura, para que a gente fizesse uma leitura breve, que também mostra um dos nossos cânticos de hoje à noite. Está em Romanos, capítulo 3, a partir do verso 19. Até somente o verso 26. A Escritura diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos a Ti em oração, Senhor. Nós nos achegamos a Ti dando graças ao Teu grande nome, a Tua benevolência de estarmos aqui esta noite, este privilégio imenso de fazermos parte do Teu povo, que foi remido pelo sangue do Teu Filho. E este é o único critério, Senhor, para que alguém tenha comunhão com o Senhor. Nós Te damos graças por nossas vidas e principalmente nossas vidas como igreja local. Quantas pessoas já passaram por aqui, quantas pessoas já chegaram aqui, Senhor. E o Senhor vem mantendo esta igreja com a sua graça por meio da bela doutrina, por meio de uma sã consciência do que as Escrituras afirmam como verdade para nossas vidas, para pormos em prática, Senhor, aquilo que Te agrada e não que nos agrade. Nós Te damos graças por essa primeira noite, Senhor. Que seja feito tudo conforme a Tua vontade. Que possamos cultuar a Ti, Senhor, com coração contrito, um coração sincero, com ações de graças a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós Te oramos esta noite. Amém. Nós iremos louvar os Salmos e Hinos de número 409, Segurança Bendita. Os irmãos que têm os Salmos e Hinos podem acompanhar. Ela já é bem conhecida já pela igreja. Vamos cantar juntos. De Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus e reino, abri me tornou pelo seu sangue. Canta minha alma. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas
por ele vives, hoje na luz. Inteiramente me submeti, qualquer transporte e dons eu senti, os céus descendo, veio na cruz, graça inefável, o meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por ele vives, hoje na luz. Sempre submisso, quero viver sua vontade e sempre fazer, jubilando a todos contar. E meu Jesus me veio salvar. Só nossas vozes, canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por ele vives, hoje na luz. Sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. O verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi. E não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá.
O Evangelho. O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem como tem seu pecar, sem condições de levantar-se por si só. A menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria justo se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. Eu não posso esquecer. E é por isso que eu não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Glória a Deus. Vamos agora. Oi. Graça e paz, queridos, boa noite. Antes de qualquer coisa, é maravilhoso rever os irmãos hoje, alguns irmãos novos que estão aqui conosco, sejam bem-vindos. Nós estamos abrindo hoje o nosso aniversário de 42 anos, presença do meu amigo, companheiro, conselheiro, pastor, professor, né, pastor Wellington, e que essa noite seja uma noite proveitosa para os irmãos, né? Esse último louvor passa um filme assim, né? Não sei o que se toca o seu coração, mas passa um filme na nossa mente sobre o Evangelho, sobre as belezas do Evangelho, das boas novas. E a nossa proposta essa noite é uma proposta, como é que eu posso trazer aqui, meu pastor? Uma proposta bem... vou tentar usar uma palavra para a palestra, para o momento hoje aqui. Vai ser um momento muito família, muito pessoal, onde vocês vão poder fazer perguntas. Logo depois o pastor Wellington vai abrir o espaço, né? Então o pastor Wellington tem aí um caminhar bem interessante conosco. Nós nos conhecemos há quanto tempo atrás, pastor? Uns 100 anos, mais ou menos? Né? Rapaz, antes da pandemia. 6 anos. Não, 5 anos mesmo. Foi depois da pandemia, antes, não, né? Foi antes, foi né? Antes da pandemia. E eu tive o prazer de pregar no aniversário lá na igreja do pastor Wellington, né? Então, foi um momento prazeroso conhecer aquela igreja amorosa, os irmãos lá. E agora, estou trazendo ele de volta, né?
Como eu não fui bem lá, eu disse, agora tu tem que desfazer o que eu fiz aqui, né? Vem ficar conosco aqui, passa 2 dias aqui. E eu vou deixar o pastor Hélio trazendo aqui para vocês, tratando aqui do aconselhamento bíblico para a igreja, no sentido, a ideia da importância, o que é tudo isso, que negócio é esse, né? Para que serve isso? É só para doutores, isso é só para professores, para quem é? Né? Então vamos bater um papo sobre isso e, pastor Hélio, fique à vontade, você está em casa, tá? Qualquer coisa, só gritar que eu estou por aqui, viu? Obrigado, pastor Helder. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Quero expressar também a alegria do meu coração, poder estar aqui com vocês, realmente é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Eu realmente não estou tão à altura quanto ele diz. Então, as propagandas do pastor Helder são muito bem feitas. Então, o marketing dele é muito bem feito. Então, dá um desconto aí para mim, tá bom? Mas, realmente, é uma grande alegria, irmãos, estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco desse momento e de aniversário da igreja, mas também de podermos aprender juntos algo da palavra de Deus. E o nosso assunto hoje é o aconselhamento bíblico para a igreja local. E eu vou partir de um pressuposto que todos aqui conhecem aconselhamento bíblico, pelo menos o que é o aconselhamento bíblico, né? Entendendo que eu sei que vocês já foram ensinados dentro disso aí, como o pastor Helder, mas o que a gente vai trabalhar hoje? O aconselhamento bíblico, a importância do aconselhamento bíblico para a igreja local, tá? E eu vou tentar ser breve e bem prático para vocês, e depois, no final, a gente abre aí, talvez, aí para algumas perguntas, para a gente bater um papo aqui, de uma coisa tentar fugir um pouco daquele formalismo tradicional, tá bom? Então, depois vocês vão ter esse tempo também para a gente conversar sobre isso. Deixa eu apresentar para vocês, eu sei que aí está um pouco o pano de fundo aí, por ser marrom, esse cinza escuro aí, não reflete bem, mas hoje eu sou pastor titular na Igreja Cristã Evangélica Resgate, em Limoeiro do Norte, fica aqui perto, 200 quilômetros, rapidinho você chega lá, tá? Eu fiz o meu mestrado em aconselhamento bíblico pelo CIBIMA, e hoje eu estou fazendo um doutorado no Dallas Theological Seminary dos Estados Unidos, é uma turma que eles têm aqui no Brasil, e a gente está estudando ali, ok? Mas eu gosto sempre de me apresentar como servo, porque nada disso serve se a gente não for para servir o reino e a igreja e os irmãos. Irmãos, eu queria pensar que, para a gente introduzir esse tempo, eu queria pensar em algumas perguntas para vocês, e a gente vai pensar juntos. A primeira delas é o seguinte: quem tem autoridade para aconselhar? Você não precisa responder, mas pensa aí com você. Quem tem autoridade para aconselhar? Isso, claro, eu estou falando do nosso ambiente de igreja. Eu estou falando do reino, eu estou falando da eclésia. Eu não estou falando lá fora, eu estou falando aqui dentro. Quem tem autoridade para aconselhar? A quem você acha que Deus deu autoridade para aconselhar? Pensa aí um pouco. Segunda coisa que eu quero que você pense: se alguém tem autoridade, alguém também delegou essa autoridade. Então, se você chegou numa resposta para a primeira pergunta, tenta encontrar uma resposta aí na sua mente para a segunda. Quem delegou a autoridade espiritual para esses que vão aconselhar? Para o conselheiro. Pensou? Você precisa de mais tempo? Então vamos lá, vai digerindo aí. E a terceira pergunta é: qual é o lugar da igreja local e das instituições no aconselhamento bíblico? Então, quem tem autoridade para aconselhar? Quem delega autoridade para essas pessoas? E qual é o papel da igreja local? E aí a gente vai botar aí tempero nesse negócio para engrossar o caldo, para o pirão ficar mais grosso. Qual é o papel, não somente da igreja local, mas de outras instituições no aconselhamento bíblico? Como é que elas podem contribuir para esse movimento? Então é isso que a gente vai pensar hoje dentro desse tema, ok? Então, quando a gente pensa em aconselhamento bíblico e a igreja local,
quando eu começo a pensar sobre isso, eu tenho que lembrar de alguns princípios bíblicos que talvez, lembrando deles, nos ajudem a chegar naquela primeira pergunta, na resposta daquela primeira pergunta. E o primeiro princípio que eu quero trazer, eu acho que vocês não vão conseguir ler aí. Mas vamos lá. A missão da igreja local. O que está aí é Mateus 28, 19. Quando Jesus já ressuscitou, antes dele subir aos céus, ele disse que os discípulos dele deviam ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E ele diz uma coisa que é muito importante a gente entender hoje. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ok. Geralmente, dentro do assunto de missões, a gente sempre fala em missões, ide e pregai. Mas dentro da comissão, da missão da igreja, está algo que às vezes a gente esquece. Que Jesus deixou para nós como missão não somente pregar o evangelho, mas também ensinar os discípulos, para aqueles que já creram, nós precisamos ensiná-los a guardar todas as coisas que o Senhor nos ensinou. Então, dentro dessa missão da igreja, a missão da igreja local, ela tem algo que precisa ser feito. Ela é a guardiã dos princípios de Deus. Ela é a guardiã da palavra de Deus. Ela é a guardiã da verdade de Deus. Então, primeiro, quem tem autoridade para ensinar? Aí agora a gente já clareia mais a mente, não é? Quando a gente olha para esse texto e para a missão da igreja, quem tem autoridade para aconselhar? Ora, se a igreja tem a missão de ensinar as pessoas a guardar o ensino de Cristo, quem deveria aconselhar essas pessoas? A igreja. Agora fica mais fácil da gente ir encontrando as respostas, né? Mas eu quero que você pense também em um outro ponto. A obra de Cristo, ele integra a pessoa à igreja local. Olha, Efésios 2,19, Paulo diz assim, que a igreja, quando Paulo está falando ali para a carta aos Efésios, ele trabalha no capítulo 1, a obra da redenção, ele começa falando que Deus o Pai nos escolheu, Cristo morreu por nós e o Espírito Santo selou aqueles que foram chamados pelo Pai. A obra da redenção. No capítulo 2, ele vai mostrar que, por causa dessa obra da redenção, judeus e gentios podem viver como um só corpo, em uma igreja, e viver assim unidos para a glória de Deus. E Paulo traz um ponto, que aqueles que estão em Cristo devem ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja tem uma missão. Mas qual é? Aonde é que a igreja está fundada ou edificada? Sobre qual verdade a igreja deve caminhar e está edificada? Sobre a verdade da pessoa de Cristo. Edificado sobre um fundamento, o fundamento dos apóstolos e profetas. E qual é esse fundamento? Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, esse fundamento, a pedra angular. Então, a obra de Cristo integra as pessoas na igreja dentro desse fundamento que é o próprio Cristo. Então, a igreja tem uma missão de proclamar a Cristo, mas também de fazer com que essas pessoas que estão ouvindo do Evangelho sejam ensinadas a guardar tudo o que Jesus ensinou, e ao mesmo tempo essas pessoas têm que estar integradas no corpo, que é o próprio Cristo. Terceiro, o ambiente de ensino, e aí esqueci um ponto, isso aqui nos ensina uma coisa, quem delegou a autoridade aos conselheiros? O próprio Cristo. Ok? O próprio Cristo. Ele funda a igreja, ele morre pela igreja, e ele então dá autoridade para a igreja dentro da sua própria obra de ensinar. Terceiro ponto para a gente pensar sobre a igreja local e o aconselhamento bíblico. O ambiente de ensino da palavra de Deus sempre foi a igreja local. Pega o livro de Atos e amanhã, quem estiver aqui, a gente vai dar uma passeada,
uma passeada legal, panorâmica no livro de Atos, e vocês vão perceber o mover da palavra de Deus no livro de Atos. Até a gente chegar em Atos 20:20, que vai ser o tema que a gente vai trabalhar amanhã. Mas o ambiente de ensino da palavra de Deus, desde a igreja primitiva, sempre foi a igreja local. Aquele lugar onde os irmãos se reúnem. E olha o que é que Paulo diz em Colossenses 1:28. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Você consegue pensar comigo nesse versículo? Vamos lá, vamos de novo. Este Cristo nós anunciamos. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que transborda Cristo. Ele é o cabeça de todas as coisas acontecem ali em Cristo. Efésios também. E Paulo diz, esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, e olha a palavra, e ensinando a cada um em toda sabedoria, ensino com sabedoria, a fim, propósito. E qual era o propósito que Paulo coloca ali? De que apresentemos cada pessoa na igreja precisaria entender que ela iria contribuir para o aperfeiçoamento de outras, mas que ela própria deveria ser também preparada e apresentada a Cristo. E de que forma? De qualquer maneira? Não. Tem um adjetivozinho aqui que faz toda a diferença. A fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Isso quer dizer que no ambiente da igreja local, as pessoas aprenderiam a palavra de Deus, seriam confrontadas por meio da palavra de Deus, e então isso contribuiria para o crescimento e aperfeiçoamento delas no reino, na igreja, nos relacionamentos e em todas as coisas que são necessárias para a caminhada cristã. Então a igreja, ela é o ambiente onde a palavra de Deus se multiplica, é ensinada, tem autoridade. Por isso, a igreja local, ela precisa do aconselhamento bíblico. Porque o aconselhamento bíblico, ele está fundamentado não somente em Cristo, mas na suficiência das Escrituras. Nós cremos que as Escrituras têm tudo o que nós precisamos para um viver santo e piedoso. Não é que as Escrituras sejam um manual de tudo que nós devemos fazer. Por exemplo, na Bíblia você não vai encontrar como é que você troca o óleo do seu carro. Você não vai encontrar como é que você lida com o braço que quebrou numa queda de escada. Não, não é isso. Mas se você não trocar o óleo do seu carro e bater o motor e você se zangar, aí a Bíblia tem um conselho para você. Faz sentido para vocês ou não? Se você está descendo a escada, tropeçou e quebrou o braço e você está sofrendo muito em dor, aí então a Bíblia entra e tem algo para dizer ao seu coração e então fazer você viver para a glória de Deus mesmo com o braço quebrado. Ok? Então é no ambiente da igreja que o aconselhamento bíblico acontece e deve acontecer. E esses 3 pontos aqui nos ajudam a entender isso. Tem um livro que, se vocês puderem, dá para vocês verem um pouquinho aí, pelo menos a capa? Depois vocês pedem aí para o pastor Helder que ele manda para vocês, tá bom? O nome do livro é Falando a Verdade em Amor, tá? É do David Powlison. Ele é um grande escritor na área de aconselhamento bíblico, tá? E o subtítulo desse livro é Aconselhando em Comunidade. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó, nós que buscamos a centralidade da igreja, no aconselhamento, eu botei o não, mas nós que buscamos a centralidade da igreja no aconselhamento, enfrentamos um dilema. A coisa na qual acreditamos não tem os componentes necessários para fazermos o trabalho. As carências da psicoterapia secular são refletidas nas fraquezas dos pastores e de outros trabalhadores cristãos. É bom exortar os cristãos para que busquem a cura de almas em submissão à igreja local. Contudo, para que isso aconteça, a igreja precisa se tornar um lugar muito melhor do que é agora. Deixa eu tentar resumir o pensamento do Paulo. O pensamento dele é o seguinte:
Se nós precisamos, e nós precisamos, de cuidado para a cura da alma, para as coisas relacionadas ao coração, os relacionamentos, é na igreja que nós devemos procurar. Acontece que muitas vezes há uma falha estrutural da igreja local que não oferece o ambiente necessário para que as pessoas cheguem e tenham esse ensino. E aí ele diz que muitas vezes o problema está nos próprios pastores que não procuram conhecer a palavra de Deus e então terceirizam isso para psicoterapias seculares. E aí, então, ele diz, a gente precisa corrigir isso e fazer com que a igreja seja um ambiente, um local muito melhor do que é agora, para que as pessoas cheguem e entendam que ali elas vão ter um tratamento de acordo com a palavra de Deus. E aí ele pontua algumas coisas que eu quero trabalhar aqui com vocês rapidamente. E aí a gente vai falar 5 necessidades para a igreja compreender seu papel com aconselhamento bíblico. 5. Primeira é experiência. Aí você diz, poxa, mas como é que a igreja vai ter experiência? A igreja só vai adquirir experiência começando. Você já viu aquelas pessoas que se formam e vão atrás de emprego, né? E a grande decepção que muitos têm é que, até mesmo para se tornar um estagiário, agora as empresas exigem o quê? Experiência. Mas como é que a pessoa vai ter experiência se nunca fez? Não parece um negócio sem sentido, né? Vez por outra a gente vê aqueles memes de internet mostrando isso aí. Mas é exatamente isso. Aí talvez você diga, pastor, mas como é que a gente vai ser experiente? Só tem uma maneira de chegar a ter experiência. Como é? Começando, fazendo, errando, tropeçando. Quando a nossa igreja começou a trabalhar com aconselhamento bíblico, com esse ministério de aconselhamento bíblico, meus irmãos, até a gente amadurecer, entender vários processos, fazer alguma coisa, a gente errou muito. Não é que a gente ensinou coisas erradas, não é isso. A gente errou em processos, a gente errou em formas, a gente errou em maneiras, algumas vezes em conteúdo. No início, mais parecia um discipulado aprofundado sobre um assunto do que aconselhamento. Eu lembro que o antigo pastor, ele, quando participou de uns cursos da ABCB, ele chegou na igreja e disse, irmãos, vou falar uma coisa aqui que vai chocar alguns de vocês. Sabe esse negócio de aconselhamento bíblico que a gente estava fazendo? Muita coisa estava errada. E nós vamos ter que zerar o negócio aqui. Já ouviu falar naquele termo da programação, do que o pessoal usa na informática? Resetar o negócio? Configurar tudo de novo? Pois é. A gente teve que passar por esse processo. E aí os irmãos dizem, pastor, então o que a gente aprendeu estava errado? Não, não é o que a gente aprendeu estava errado. Mas a forma como a gente estava conduzindo mais se parecia com um discipulado em si do que com um aconselhamento bíblico. O aconselhamento, ele também é um discipulado, mas não é um discipulado específico. Ok? Então, experiência. Como é que nós vamos adquirir experiência? Comece. Faça. Uma vez uma irmã disse, pastor, mas eu não tenho a experiência que o senhor tem para aconselhar. Eu disse, e você acha que eu nasci com ela? E eu digo a mesma coisa, eu não tenho a mesma experiência de conselheiros que me ensinaram. Não tenho. Pode ser que daqui a 30 anos, se Jesus não voltar e eu ainda estiver vivo, eu tenha. Mas eu também não tenho. Mas aconselhar é algo que Deus nos manda fazer. Segundo ponto, a igreja precisa desenvolver um padrão doutrinário. Por que isso? Porque a igreja e o aconselhamento bíblico ele está alicerçado na suficiência das Escrituras. Então, se a igreja não tem um padrão doutrinário, é mais complicado dela trabalhar aconselhamento bíblico. Porque, lembra do que Paulo diz? Paulo fala em Efésios, se não me engano em Efésios, que ele diz que alguns daqueles irmãos estavam sendo levados por qualquer vento de doutrina. Então, imagine uma igreja que não está alicerçada em um padrão doutrinário seguro, ela pode ser enganada por qualquer padrão, por qualquer vento de doutrina que não esteja de acordo com as Escrituras. Uma coisa que a gente tem visto lá na nossa igreja, a gente aconselha pessoas de outras igrejas. Quando as pessoas vêm de uma igreja que a gente considera a igreja sadia,
de uma boa teologia, de um bom ensino, pastores centrados, geralmente a gente não tem muita dificuldade de aconselhar aquelas pessoas. Por quê? Porque elas vêm de um contexto que existe padrão doutrinário. Mas eu já aconselhei pessoas, gente, que dizia que tinha 10, 12 anos de crente dentro de uma igreja e não sabia nem o que era ser salvo. Uma vez eu aconselhei uma mulher, essa foi muito interessante. Eu não sei como é que aquela mulher, eu vou usar uma expressão, eu sou do interior, tá, gente? Então, dá o desconto aí. Eu não sei como é que aquela mulher não deu em mim. Porque o semblante de ira que ela teve lá dentro da sala de aconselhamento, porque ela queria ilustrar uma situação trazendo coisas que não faziam nenhum sentido. Eu disse, isso que a senhora está dizendo não faz sentido. Pastor, o senhor está dizendo que isso que eu estou dizendo é errado? Eu disse, exatamente. Pastor, o senhor está dizendo que isso que eu estou dizendo aqui, defendendo, é errado? Eu disse, exatamente. E aí ela fez a pergunta pela terceira vez. Eu disse, olha, não somente está errado, como é herético. Aí ela varreu. E ela ficou, eu disse, vamos lá. Me diz aí o que é ser salvo. Você não precisa trazer conceitos teológicos, não. Só me diz aí para você. A Bíblia fala de salvação? Fala. A senhora acha que é salva? Acho. Por quê? Só me explique, uma frase simples. Por que a senhora é salva? Por que eu deveria crer que a senhora é salva? Cara, ela trouxe tanta explicação sem sentido, só não falou da obra de Cristo na cruz que salva o homem. E aí, eu disse, a senhora não entendeu nada do que é ser salvo. E aí eu peguei Efésios 2, do 1 ali, e fui trabalhando, ponto por ponto, calmamente. Quando eu terminei, ela disse assim, pastor, nunca na minha igreja alguém falou isso aí. Nunca ninguém ensinou isso aqui para mim. Eu não sabia, eu li esse texto, mas eu não sabia que era assim. Por quê? Porque cresceu, tinha 12 anos caminhando dentro de uma igreja que não tinha padrão doutrinário. Então, uma igreja que quer caminhar no aconselhamento bíblico, ela precisa ter um padrão doutrinário. Terceiro ponto. Uma igreja também precisa estar... como é que eu vou? Ela precisa caminhar, pelo menos, junto de instituições que sejam educacionais e comprometidas. O que é isso? Por exemplo, os seminários ajudam. E é bom que vocês tenham um seminário iniciando aqui. Por quê? Porque esses dois pontos acabam sendo interligados. O ensino bíblico e teológico, ele vai dar sustentação e ajuda para esse padrão doutrinário. Então é bom, a igreja não pode viver isolada em uma bolha, sem promover cursos, sem promover ensino, sem promover um ambiente de crescimento. Porque senão, ela vai ficar como muitas igrejas ficam, ali naquela bolha, protegida e achando que é a última igreja do deserto. Isso não é uma boa ilustração, né? Era para ser uma piada, mas... Depois, ela precisa ter uma liderança e membros qualificados. O papel da liderança é muito importante. Os membros e a igreja, muitas vezes, elas refletem a liderança. Pegue uma igreja que tenha um pastor e uma liderança, que não sejam comprometidos com as escrituras e que provavelmente essa igreja também não será. Pegue um modelo de igreja que tenha um pastor e uma liderança que amam a escritura, que amam estudar, que amam ver o povo crescendo, e você vai ver que essa igreja, ela atinge padrão de maturidade diferenciado. E isso está diretamente também ligado a uma necessidade da igreja. E por último, está ruim até para eu ler daqui, instrução continuada que promova aperfeiçoamento. A igreja precisa sempre continuar crescendo em instrução, em aprendizado. Por graça de Deus, a nossa igreja lá,
Muitas igrejas da região colocam a nossa igreja como uma igreja que se tornou um modelo para essa questão do aconselhamento. Só Deus mesmo. Aí talvez você diga, então vocês chegam aí no momento que não precisa não, muito pelo contrário. O que mais a gente conversa a nível de liderança é que a gente precisa continuar crescendo e aprendendo. Eu não sei de tudo. Os presbíteros não sabem de tudo. No dia que a gente achar que sabe de tudo, meu irmão, será que não tem uma fagulha de orgulho aí no coração, hein? Um pastor e uma liderança, ela não tem que ter medo de dizer, olha, eu não sei disso aí não. E é isso que deve nos motivar a continuar crescendo como liderança. E aqui entra numa questão do papel da liderança numa igreja que deve amar o aconselhamento bíblico. A gente precisa de líderes dedicados. E, de novo, a liderança ela vai ser o reflexo da igreja. Ou melhor, a igreja vai ser o reflexo da sua liderança. Se você tem líderes qualificados e comprometidos com a igreja e com o ensino, essa igreja vai sentir. Da mesma forma, quando você não tem, essa igreja vai sofrer. Então, a gente precisa entender, compreender esse papel da liderança. Eles precisam ser dedicados. Eles precisam ser envolvidos no processo de santificação progressiva. Todos nós estamos crescendo em Cristo. Todos nós estamos amadurecendo em Cristo. E a liderança, ela precisa estimular os membros a crescer nesse papel. Se você tem uma liderança que não está nem aí para santidade, para crescimento, para amadurecimento, que tipo de igreja essa liderança está conduzindo e está criando? Um terceiro ponto, a liderança precisa ter um senso claro de direção. Porque esse senso claro de direção é que vai conduzir a igreja na direção bíblica que Deus quer que ela siga. Não sei se vocês já leram um famoso livro de profundas verdades teológicas, que é Alice no País das Maravilhas. Vocês já leram? Quando a Alice se encontra lá com o coelhinho, né? Ninguém leu. Mas tem um momento do encontro que o coelhinho pergunta, para onde você está indo? Para onde você quer ir? Ela disse, eu não sei. Ela pergunta antes, esses caminhos levam para onde? Está lá 2 caminhos e ela pergunta, para onde esses caminhos vão? E o coelhinho pergunta, para onde você quer ir? Ela disse, eu não sei. E aí o coelho, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Não faz sentido isso? Se nós não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho serve. Por que tem tantas igrejas abraçando teologias erradas? Porque a liderança perdeu o senso de direção. Há alguns anos atrás, a nossa igreja passou por uma profunda mudança, até mesmo teológica. E chegou um momento em que a gente, como liderança, sentou e só, ou a gente dá uma direção para a igreja, ou esse negócio aqui vai desandar. E aí foi interessante porque a liderança entendeu que aquelas mudanças que eram necessárias biblicamente, muitas pessoas iriam virar a cara e iriam sair da igreja. E aí nós entendemos, ok, mas importa obedecer a Deus. Se a gente tiver que perder metade da igreja, nós vamos perder para glorificar a Deus. Esses aí não entenderam a proposta. Então, tudo bem. Mas a gente, como liderança, a gente tinha uma direção muito clara. Nós vamos levar a igreja por esse caminho aqui. Alguns poucos saíram mesmo. Ok? Poucos. Diria que pouquíssimos. Mas hoje a igreja entendeu e tem uma identidade. E essa identidade, por exemplo, no caso do aconselhamento bíblico, nós, de forma alguma, deixamos de lado. Hoje a gente costuma dizer que nossa igreja lá está edificada sob um tripé. Pregação expositiva, nós não abrimos mão de pregação expositiva.
aconselhamento bíblico e discipulado. A igreja sabe para onde ela quer ir. A nossa teologia é uma teologia que nós consideramos uma teologia bíblica e saudável. E aí, isso dá direção para a igreja. Faz sentido? Uma igreja que caminha dentro do aconselhamento bíblico, ela precisa ter uma liderança que sabe para onde quer ir. E então esses líderes precisam, de novo naquele ponto, ser aprendizes. E então eles devem ser treinados, treinamento contínuo. Mas, por outra, a gente precisa sentar com uma liderança. Eu estou falando de liderança aqui, pastor Helder não pediu não, viu? Foi encomendado não. Não sei se ele vai ter coragem de me levar de volta para o hotel. Então, a liderança, por que eu estou falando desses pontos? Porque a liderança é que vai conduzir a igreja. Gente, uma igreja não compra uma ideia, por exemplo, de um ministério de aconselhamento bíblico se não partir da liderança, não. Dificilmente isso acontece. A liderança precisa estar comprometida com esses passos, eles precisam ser dedicados, viver em santificação, ter senso de direção, ser aprendizes e aí viverem em constante treinamento, senão não vai funcionar. Quais são as implicações, então, para a igreja local? Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,14: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes para com todos. O que é isso aí, senão aconselhamento? Admoestação é a palavra daqui, noutesia, colocar na mente, admoestar, confrontar amorosamente. Admoestem os que vivem de forma desordenada, os que vivem em pecado, mas consolem os desanimados e amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Isso precisa acontecer no modelo de igreja local. E aí nós temos crentes que precisam estar comprometidos com esse cuidado mútuo, uns aos outros. Interessante, essa expressão uns aos outros vai aparecer várias vezes no Novo Testamento, porque é o uns aos outros que dá o sentido de igreja. Igreja é isso aqui, é relacionamento, é uns com os outros. A gente tem um amigo que montou um centro de aconselhamento na igreja dele em São Paulo. Ele é da ABCB também. E ele contou um fato interessante para nós. Ele disse que para se tornar membro da igreja dele tem um processo, né? Eles acompanham, principalmente quando vem de outra igreja. Tem todo um processo, como eu acredito que em igrejas maduras e sérias tem também. E ele disse que uma vez uma mulher queria se tornar membro da igreja. E então ela disse, pastor, estou aqui, estou vindo para a igreja todo domingo, eu quero me tornar membro, mas eu vou logo dizer alguma coisa aqui para o senhor. Eu não quero ninguém se metendo na minha vida. E ele disse, minha irmã, então procure outro lugar, pelo amor de Deus. Porque aqui todo mundo se mete na vida de todo mundo. Vocês entendem que igreja é um lugar de cuidado mútuo. Esse é o sentido. Não é estar se intrometendo em coisa indevida, não, mas é o cuidado. Ora, se eu vejo que um irmão está em pecado, o que é que Mateus 18 me ensina? Se o seu irmão pecar, vai lá e repreende. Se ele se arrependeu, ganhaste a teu irmão. O uns aos outros na Bíblia aponta para isso. Igreja não é um clube onde você não tem responsabilidades, e até num clube tem. Experimenta chegar num clube que você é associado e querer nadar na piscina meia-noite despido. Vê se vão aceitar. Não vão. Então a igreja é um lugar de uns aos outros. Perdoai uns aos outros, consolai uns aos outros, orai uns pelos outros. Isso é cuidado que se reflete numa igreja que segue um modelo de aconselhamento bíblico, porque os crentes estão comprometidos com o cuidado mútuo. Um outro ponto é que essa igreja, as implicações é que essa igreja vai se tornar uma igreja saudável, tanto doutrinariamente, teologicamente, como em relacionamentos. Isso eu não quero dizer que a igreja não terá conflitos.
o aconselhamento bíblico não blinda uma igreja de conflitos ou de problemas, não. Saudável, com saudável, eu quero dizer que ela se tornará madura o suficiente para lidar com os próprios conflitos, à luz da palavra de Deus. Por graça de Deus, na nossa igreja, muitas vezes, irmãos, várias vezes já aconteceram, de eu saber de conflitos que existiram depois deles estarem resolvidos. Por quê? Porque quando existiu o conflito, aqueles irmãos já estavam ensinados e capacitados a lidarem com os conflitos entre eles, sem precisar chegar até a liderança. Queridos, e isso tira um peso enorme dos ombros do pastor. Porque imagine você ter que lidar com centenas de conflitos de centenas de irmãos. Não dá. Mas quando eu ensino aconselhamento bíblico e como eles resolvem os conflitos à luz da palavra de Deus, a igreja cresce, se torna um ambiente saudável, uma igreja amadurecida que realmente vai lidar com esses conflitos. E um outro ponto que traz uma implicação é que os ministérios acabam vivendo em uma certa unidade. Eles começam a viver em uma aliança muito interessante. E como é que isso acontece? Ministério de aconselhamento bíblico integrado a outros ministérios da igreja. Aí a gente vai entender uma coisa. O ministério de aconselhamento bíblico tem um foco. Qual é o foco? É o crescimento espiritual e maturidade cristã da igreja. E então o papel dos pastores nesse ambiente é apontar a direção e o caminho. Pastores maduros, eles geram um ambiente de maturidade, onde o foco é o crescimento espiritual e a maturidade cristã da igreja. Ao mesmo tempo, os membros, eles começam a aprender e então estão dispostos a praticar aquilo que foi aprendido. E então deve começar a haver sede e prazer na sã doutrina. E a comunicação bíblica e centrada no crescimento. Então, todos esses pontos, eles acabam estando interligados ao Ministério de Aconselhamento Bíblico e outros ministérios também vão ajudar. A igreja que tem um Ministério de Aconselhamento Bíblico, como é que os outros ministérios vão atuar juntos? Proporcionando comunhão. A própria igreja é esse lugar que tira do isolamento do pecado, que gera um ambiente que dá vida. Uma comunidade que se ajuda, que se confronta, mas que ama, que cuida, que zela. E esse ambiente de maturidade chega até a liderança também. Eu lembro de algo que aconteceu na nossa igreja. Eu era presbítero na época. E eu tinha compartilhado numa reunião de homens de umas lutas que eu estava enfrentando com minhas filhas. Eu tenho três meninas. Que foi? Aleluia, porque não é tu. Eu tenho 3 meninas, eu sou o famoso fornecedor, né? Oh, Jesus. Vamos mudar de assunto. E na época, eu já começo a me atribular, irmão, porque eu sou ciumento. Deus, pastor Helder depois vai me aconselhar. É uma escadinha. A minha menor tem 2 anos e meio. A do meio, Ana Manuela, 2 anos. Ana Elisa tem 8. E a Isabelle tem 12. Está sendo filmado? Transmitido? Ok, ela tem 12. Se eu for falar, eu me complico. E na época elas eram pequenas e elas estavam com dificuldade enorme de dormir. Só queriam dormir meia-noite e tal. E aí eu compartilhei essa luta, que a gente estava indo dormir tarde, que as crianças não queriam dormir e tal. E aí, beleza, acabou. Eu era presbítero, tá? Terminou a reunião de homens, um irmão me chamou na calçada, disse assim: irmão Hélio, deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe qual é o problema que está levando suas filhas a dormir tarde e você e sua esposa não dormir direito? Eu disse: não, irmão, qual é? Ele disse: você.
Rapaz, chega, doeu. Como assim, irmão? Ele disse, quem é a autoridade na sua casa? É você ou suas filhas? Eu disse, é mesmo, né, irmão? Eu disse, é. Porque você é que tem que dizer a hora que elas devem dormir. E não elas dizerem a hora que vocês vão dormir. Aí eu fiquei assim, rapaz. Aquele irmão não era diácono, era um membro da igreja. Eu disse, verdade, irmão, você tem razão. Aí eu cheguei em casa, chamei a bichinha. Na época, Manuela não tinha nascido ainda. Eu disse, ó, a partir de hoje, Sabiá vai mudar de cantiga? Vai ter horário para vocês dormir? E eu disse, olha, tem uma coisa. Vou pendurar o Chico Doce aqui, no lugar que eu armo a rede. E quando der o horário, se vocês não estiverem na cama, o Chico Doce vai adoçar os espinhaços de vocês. E começou e tal. E nos primeiros dias foi complicado. Algumas vezes o Chico Doce teve que visitar mesmo. Meu irmão, mas resolveu o problema. Foi a admoestação daquele irmão, em amor, que me levou a uma mudança bíblica e verdadeira. Eu podia, talvez, como alguns, mas eu sou o presbítero da igreja, eu vou ser repreendido por... Qual o problema? Como pastor, eu já fui corrigido por um irmão. Não era um pecado, mas pastor, será que está certo? Será que não era melhor a gente fazer assim? Meu irmão, eu vou pensar, você pode ter razão. O aconselhamento, a palavra de Deus, ele gera um ambiente de maturidade onde os irmãos entendem que o confronto bíblico e amoroso é saudável, é necessário para o crescimento e para a maturidade. Os irmãos lá sabem. Então, se eu errar, vocês cheguem para mim e me corrijam. É isso que precisa acontecer. Então, ele tira desse isolamento, do pecado, de achar que, não, está tudo bem, não. Outros ministérios também ajudam, criando um contexto de adoração ao aconselhamento, ao aconselhado. Aí você diz, como assim? O ministério de louvor é importante no aconselhamento. Porque quando eu chamo os aconselhados para a igreja, eu digo para eles, olha, lá eu passo sempre, se eu estou aconselhando uma pessoa, eu quero que todo domingo ela pode ser de outra igreja. Se está no processo de aconselhamento comigo, ela tem que ouvir o sermão na minha igreja. Ah, pastor, mas o meu pastor não aceita. Então, lide com ele lá e peça para ele lhe aconselhar. Eu não estou querendo que você venha e se torne membro da minha igreja, não. Mas aqui no processo, eu preciso que você esteja aqui no domingo, porque isso também faz parte do aconselhamento. Eu já tive pessoas aconselhadas de outras igrejas que, como não eram membros da minha igreja, não tinha esse acompanhamento semanal. Eu achando que a pessoa estava congregando. Depois de meses, eu descobri que a pessoa não estava indo para a igreja. Estava vindo só para o aconselhamento. Então, eu peço para vir, porque isso é importante. Eu acompanho. Como é que você está? Está tudo bem? Como é que foi a semana? Foi bem? Você teve problemas? Legal. Anota o sermão aí. Que aplicações você fez para a sua vida? E quando eu chamo essas pessoas para o culto, tem alguém lá, um grupo de louvor que está ali adorando, criando um ambiente de adoração. E outros também. Gerando um ambiente de responsabilidade e prestação de conta com vínculos de companheirismo. A igreja precisa disso. Irmãos, viver cristão é uma vida de prestação de contas também. E o aconselhamento bíblico também é isso. É prestação de contas. Não é como aquela irmã diz, eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Isso não é essa igreja. Isso não é essa igreja. Ser igreja é você ter empatia pelo problema, O que a Bíblia diz? Aí você diz, pastor, tem base bíblica? Tem, além do uns para com os outros, uns aos outros. Olha o que Paulo diz. Chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Como é que eu vou viver isso se eu não tiver envolvimento de relacionamento? Como é que eu vou fazer isso se eu não tiver vínculo de companheirismo? Então, todos os ministérios, eles precisam de alguma forma estar integrados. E também ensinando em áreas práticas na vida, tendo em vista mudanças duradouras.
O ministério de aconselhamento bíblico, ele precisa estar envolvido com outros ministérios. Eu lembro que chegou uma mulher na nossa igreja, era um culto de quinta-feira, ela chegou com 2 crianças. Uma menina mais velha, devia ter uns 16, e uma mais, devia ter uns 12. E elas chegaram meio que desesperadas. Ela disse, pastor, pelo amor de Deus, me ajude. E aí contou a situação, haviam sido abandonadas pelo marido, ela estava desempregada, as crianças sem pai, sem sustento, sem nada. Quem ajudava financeiramente era a mãe dessa mulher e também estava com problema. E, gente, eu comecei a ouvir, entender o que estava acontecendo lá, e eu sempre olhando para a forma com que aquelas crianças estavam. Tinha uma que, assim, você percebia que ela estava pálida fisicamente, assim, sem energia, sem força. E num dado momento, eu olhei para aquela mulher e disse, me diz uma coisa, como é que vocês estão, assim, vivendo? Vocês estão passando necessidade? Eu sei que é constrangedor para vocês, talvez, falarem sobre isso, mas eu estou perguntando para ajudá-los. Tem alguma coisa que a gente possa fazer, ajudar nesse sentido? Vocês estão precisando de uma coisa? E a mulher fez assim, não, pastor, estamos não. Só que, como pastor, a gente acaba aprendendo a enxergar fisionomias. Então, o meu olho direito olhava para a mulher e o esquerdo olhava para as meninas. E quando ela disse, não, pastor, a menina fez assim. Como quem diz, não, nós estamos. Eu, ok. Fiz mais 2 ou 3 perguntas e daqui a pouco eu voltei para esse assunto e disse, mas me diga uma coisa, vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês têm tido comida, mantimento em casa? Como é que está lá? Aí ela já mudou um pouquinho, aí eu perguntei, de novo eu vou perguntar, vocês estão precisando de alguma coisa? Aí eu olhei para a menina, e ela fez assim. Elas estavam passando fome. Aquelas meninas estavam naquela situação porque não tinham se alimentado direito naquele dia. Adianta, como conselheiro, é o que Tiago diz, adianta eu chegar e dizer assim, fazer uma oração por você, Deus lhe abençoe. Oração enche bucho. Oração faz feira. Bom, lá em Limoeiro, para eu fazer minha feira, eu tenho que pagar. Se eu fizer uma oração lá no caixa, não deixa nem eu sair, não. Então, o que eu fiz? Por que eu estou falando isso? Porque os ministérios da igreja precisam estar integrados. Na hora eu saí da sala e só, fica aí que eu vou aqui resolver um assunto, volto já. Falei com a líder de assistência social, disse, estou com a família aqui, que está passando necessidade. Pastor, e aí? Eu fico todo arrepiado, eram umas 8h30 da noite. Eu disse, minha irmã, elas estão precisando urgente, elas estão passando necessidade. Só que o passar necessidade, a irmã estava entendendo que era algo que ela está precisando hoje. Esse povo está passando fome. Aconselhamento não vai encher a barriga dela, não. Nós precisamos resolver, ajudar pelo menos aqui em algum momento, fazer alguma coisa. E aí envolvi o Ministério de Assistência Social para ajudar, o Ministério de Mulheres para visitar. Os ministérios precisam estar integrados para ajudar nesse processo. Então, uma igreja local que é comprometida com o aconselhamento bíblico, ela começa a perceber que os outros ministérios, eles também têm que estar envolvidos nessa tarefa. Ok? Gente, eu já acho que extrapolei até meu tempo. Eu disse que eu ia fazer em 40 minutos, gastei 48. E aí eu vou abrir, se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário, só se for pergunta fácil. Tu tá lendo essa resposta todinha e tu formulou essa resposta todinha. Rapaz, já sei que não é pergunta fácil, não. Vai, continue. Eu estou tentando lhe interromper, que é para ver se quebra teu...
Sim, é correto afirmar isso. Se não me engano, o John MacArthur, se não me engano é ele diz exatamente isso. Todos os problemas, ou grande parte dos problemas advindos e consequentes de pecado, partem de um desconhecimento das verdades de Deus. E ele entende esse desconhecimento não somente um desconhecimento intelectual, falando do conhecimento teórico, mas quando não de um conhecimento prático. Tem muitas pessoas que até ouviram falar, mas não praticam. E aí vem as consequências do pecado. Então, sim, boa parte ou grande parte dos problemas é isso. Tanto é que, quando a gente estuda aconselhamento, um dos ingredientes do aconselhamento bíblico é a instrução, é o ensino. A sala de aconselhamento não é um púlpito onde eu vou pregar para o aconselhado, mas existe um momento de ensino onde eu vou corrigir possíveis erros que aquele aconselhado aprendeu ou estejam firmados nele, que leva a uma falsa... Veja, nós somos resultados daquilo que nós cremos. Aquilo que eu faço é resultado daquilo que eu creio. Se eu creio na suficiência das Escrituras, que Deus é santo, se eu creio que o pecado ofende a Deus e uma vida deliberada no pecado não vai trazer bons resultados, eu vou evitar o pecado, processo de santificação. Então, tudo parte do ensino, da estrutura, dessas questões aí mesmo. Então, é isso aí mesmo. Vou resumir minha resposta, é isso aí. Pastor Wellington. Boa noite. Estou bem. O senhor falou por último a questão do envolvimento, né? Em casos mais complicados, se eu posso chamar assim, de abuso sexual, que parte da infância para a juventude, crise de gênero, né, de identidade sexual. Nesses casos em que os pais não têm, e até mesmo quando existe violência dentro da família, como um conselheiro pode lidar com isso? Tanto com os pais, eu estou falando no contexto de igreja, que acontece, né? Infelizmente. E a criança, ela recebe como apoio se os pais não têm um norte, não têm uma direção. Bem, essa é uma pergunta realmente muito complicada, porque existem diversos contextos, às vezes, envolvidos nessas situações e particularidades que tem que ser levado em conta. Bom, vou trazer talvez alguns princípios mais gerais, porque não dá para entrar em particularidades, né? Mas, por exemplo, se você tem numa igreja uma situação em que uma criança foi abusada, sei lá, indiscutivelmente os pais têm que ter conhecimento. Os pais são a autoridade maior na vida da criança. Então não adianta querer esconder ou ocultar ou coisa desse tipo. Os pais têm que saber. Os pais sabem e não tomaram nenhuma posição. Então agora a liderança da igreja também é uma autoridade espiritual na igreja, e se essa família da igreja, eles têm que pensar alguns outros passos. Então jamais ocultar esse tipo de coisa. Aconteceu um caso
na nossa igreja, não diretamente ligada a isso. A gente tem um trabalho de escola bíblica evangelizadora de crianças, EBEC. Talvez alguns de vocês já ouviram. E a gente atende crianças da comunidade, né? É aberta e várias crianças participam. Tá filmando, né? Vou ter bem cuidado, então. Então, teve um momento em que uma das crianças, que não era da igreja, uma das crianças lá que visitava a EBEC, relatou para a tia que uma pessoa da sua família estava... Ela disse lá, então envolvia assédio com essa criança, né? E ele falou isso para a professora. No momento, a professora chamou o pastor. Era o outro pastor na época. Ó, pastor, ele relatou isso, isso, isso e isso. O que é que a gente faz? Na hora o pastor disse, eu vou lá agora na casa dos pais, e aí a autoridade é dos pais. Não era uma família da igreja, não eram cristãos. Mas aí ele chamou essa criança, morava com a avó, e aí falou, ó, ele falou lá que está acontecendo isso, isso e isso. E aí a avó simplesmente disse, não, a gente já sabia e a gente está lidando aqui. A gente está resolvendo. Mas a igreja fez o seu papel. E aí agora é uma questão da família, né? Não sei se depois eles resolveram, a gente não acompanhou. Mas esses casos, tem vários princípios que precisam estar envolvidos, então tem muitas questões. Geralmente questões de abuso, violência doméstica, questões sexuais são muito delicadas. A gente não pode fugir da centralidade das escrituras, mas a gente precisa ter um certo cuidado. Existe no aconselhamento um princípio que a gente chama de princípio da confidencialidade. Então eu trato questões na sala de aconselhamento, eu nunca sei o que é que vai vir de lá. Nunca sei. Uma vez um aconselhado me disse que no passado havia cometido crimes. Ele disse, eu não posso falar para o senhor. Eu disse, nem eu quero saber. Tu fica com teus problemas para lá, miséria. Ei, miséria aqui é palavrão, é, pastor? É não? Tá. Rapaz, eu falei isso em João Pessoa, o povo quase dá em mim, dizendo que era palavrão. Mas lá no meu contexto não é, tá? Então eu disse, não, irmão, não quero saber. Mas tem questões que às vezes chega para o pastor, para o conselheiro, a própria lei, ela nos dá o princípio da confidencialidade, né? Se eu estou no ofício da minha função pastoral, essa lei me protege. Porém, é claro que eu não vou, por exemplo, compartilhar isso com a igreja, a não ser que a pessoa que tenha outros envolvimentos aí, de novo, cada caso é um caso que você precisa tratar com sabedoria e tudo. Mas não sei se eu consegui te responder tudo. Conseguiu. Por essa questão da professora. Uhum. Ele só falou porque sentiu essa aproximação, essa confiança. Né, esse envolvimento. Sim. Rapaz, se for para ter pergunta difícil desse jeito aí, você não faça mais não, que eu quero ir. Você não me contou essa parte não, pastor. Tem mais alguém com pergunta? Pois não. Bom, vamos lá. No caso de mulheres, existe um princípio bíblico, está lá na carta de Paulo a Tito, que as mulheres mais idosas aconselhem as mulheres mais novas. Está lá na carta de Tito, né, que elas sejam boas esposas, boas donas de casa, e etc. É um princípio bíblico, é um princípio que a gente tenta aplicar também lá na nossa igreja, de treinar mulheres para que elas se tornem também conselheiras, para aconselhar as mais novas. Isso.
Então, esse princípio de Tito é um princípio que é totalmente aplicável à igreja local. Mulheres maduras que aconselham outras mulheres ajudam muito. Eu não sei aqui, mas no nosso contexto lá, grande parte das pessoas que buscam aconselhamento são mulheres. Porque os homens, nós geralmente temos um orgulho no coração, e geralmente os homens dizem assim: eu não preciso de aconselhamento. Uau, você está numa classe especial de pessoas, né? Que não precisa de aconselhamento, desenvolveu uma espiritualidade. E geralmente quando vem o casal, por que você veio para o aconselhamento, irmão? Porque quero que ela mude. Eu vim para o Senhor mudar ela, meu irmão. Então, assim, quando mulheres aconselham, isso é muito bom para a igreja. Porque evita, por exemplo, de o pastor ter que aconselhar uma mulher. Né? Na nossa igreja, eu nunca aconselho mulher sozinho. Eu só aconselho se ela estiver junto do esposo dela, se ela for casada, ou se eu estiver junto da minha esposa. E se é uma moça, uma jovem solteira, mesmo que a minha esposa não esteja do lado, eu só aconselho se ela estiver junto de uma mulher madura também. Então precisa, isso nos resguarda, nos protege. Porque imagine eu entrar na igreja sozinho com a moça para aconselhar. Isso aí a gente sabe que tem muitos riscos e a gente evita. Um outro ponto é quem pode se tornar conselheiro? Todos aqueles que têm maturidade espiritual, que têm maturidade cristã, que se preocupa com os problemas dos outros e que são maduros. Paulo diz assim, Gálatas 6:1. Vós que sois espirituais. Deixa eu ler, que às vezes eu posso esquecer de algum ponto, estou com a mente meio cansada esses dias, mas se você puder abrir aí também, se vocês quiserem acompanhar, Gálatas 6:1. Paulo dá uma indicação de quem pode aconselhar. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Primeiro ponto, Paulo diz aqui, vocês que são espirituais. O que significa isso? De quem Paulo está falando, vocês que são espirituais? É uma classe diferente de crentes que Paulo está classificando aqui, vocês são super... Não. O sentido do texto aqui é vocês que têm o Espírito Santo, vocês que têm o Espírito de Deus, vocês que já tiveram um encontro com Deus, vocês devem aconselhar. E aí ele diz, agora cuidado para que vocês não sejam também tentados nos mesmos pontos. Então a pessoa tem que ter maturidade, ela tem que ter capacidade para, como Paulo diz, levar os fardos. Aconselhamento muitas vezes é caminhar junto com o fardo de outra pessoa. Eu lidei com um caso lá na minha igreja que foi um dos mais desafiadores, um dos mais difíceis que eu já tive. Infelizmente eu perdi aquele casal. Mas teve um dia que, assim, o conflito se intensificou tanto. Mulher me chamou, me ligou, pastor, vem aqui agora, aqui em casa e tal, e eu corri para lá com minha esposa. Gente, o conflito era, assim, o ambiente era tão pesado, espiritualmente falando, e todo o conflito era tão desgastante que até fisicamente, naquele dia, eu cheguei em casa, eu e minha esposa, a gente não tinha energia para nada. Eu caí de um lado da cama e ela do outro, cansado, esgotado. Então, aconselhamento, muitas vezes, é você levar o fardo de outras pessoas, ajudar. E você tem que também ter um filtro, um equilíbrio, porque você não pode se envolver ao ponto daquilo também ser um peso que você não possa caminhar e carregar. Ok? Quando tem caso pesado, eu passo para o pastor Helder. Ok, irmãos? Alguém mais?
Ah, legal. A gente, por exemplo, vou falar do meu caso. Quando eu tenho alguns casos difíceis, que já tive casos de eu chegar assim e dizer, e agora? O que é que eu faço aqui? Diante dessa situação, para onde eu vou? E aí, claro, você tem que depender de Deus em oração, do Espírito Santo para guiar, mas também de conselheiros mais experientes, né? E aí eu sempre tenho a gente tem um grupo de conselheiros que eu posso contar e dizer, ó, estou com um caso aqui, assim, assim, assim. Como é que você faria? O que você acha que eu devo fazer? Isso me ajuda muito. E não somente isso, já teve momentos de eu estar cansado ou de eu estar lidando com conflitos do meu próprio coração, onde eu chamei os pastores da minha igreja, a gente tem 2 pastores além de mim na igreja, disse, ó, eu estou precisando conversar com vocês. E só estou cansado, estou exausto, estou precisando aqui de descanso, eu estou lidando com muitas coisas ao mesmo tempo, e eles me ajudaram, me aconselharam. Na nossa igreja aconteceu também e eu vou falar aqui com muita transparência e tranquilidade, porque o próprio pastor também, ele não somente compartilhou conosco como liderança, como compartilhou com a igreja e já compartilhou isso publicamente. Nós temos o pastor Rony, é o nosso pastor na igreja, foi o pastor fundador da igreja, depois eu assumi, mas ele continua lá na igreja. E ele é conselheiro bíblico. Quando eu fui para a igreja, ele foi meu conselheiro durante muito tempo. Me ajudou muito em muitas coisas. Um homem experiente, de uma vida cristã, equilibrada, um homem maduro, conhecedor das Escrituras, professor de aconselhamento. Teve um dia que ele me ligou e disse, Wellington, estou precisando conversar com você e com o outro pastor. Disse, ok, a gente pode marcar. Ele disse, não, é urgente. Ok, vamos lá. E aí a gente marcou. Foi bem no período da pandemia. E ele estava passando por um momento, ele sentou na sala e tremia. Assim. Eu fiquei espantado, né? Porque eu conheço tudo. O que está acontecendo? E aí ele disse, ó, eu estou passando por um momento aqui de um medo que eu não sei explicar. Uma forma de medo e de ansiedade. Eu estou com medo de dirigir. Eu estou com medo de sair da minha casa e vir aqui. E eu percebi que naquele dia, a gente foi junto no carro, ele ia bem devagarzinho. Ele geralmente dirige com muita prudência, mas esse dia era bem devagarzinho, quase assim indo para o acostamento. Só que ele não tinha me dito ainda, eu não sabia. Então ele desenvolveu isso e ele estava assim, com vontade de tirar a própria vida. E nós estamos falando não de qualquer pessoa, de um pastor, de um homem maduro, de um homem conhecedor das Escrituras, de um homem totalmente voltado para o Evangelho. Eu conheço a vida dele, uma vida que você olha assim e diz, não tem nada, mas ele estava assim. E ele disse, olha, eu não sei, eu penso que eu vou morrer, já me deu vontade, eu não sei o que fazer. E aí a gente começou a tratar e a aconselhar. E vamos lá, ver o que está acontecendo. Ele ligou também para um pastor que até hoje é um conselheiro para nós. E a gente fez reuniões juntos e a gente acompanhou até que ele entendeu que era algo do coração que estava acontecendo. E então começou a aplicar a palavra de Deus. 100% resolvido. Glória a Deus. E depois, com o tempo, ele compartilhou isso com a igreja, numa ceia. É por isso que eu compartilho com vocês também, porque ele compartilhou. Então, assim, 2 coisas aí que fizeram a diferença. Primeiro, ele não guardou para si. Ele teve a coragem, e eu acho que foi um ato de extrema coragem, de chegar para a sua liderança e dizer, ó, eu estou precisando de ajuda. Sem ligar para o status de pastor, para o status que ele tinha, e dizer assim, eu preciso de ajuda. E é interessante, hoje ele está trabalhando aconselhamento bíblico com outros pastores. Inclusive a tese de doutorado provavelmente vai ser nessa área. E aí, o segundo ponto é que ele encontrou no ambiente de igreja, na própria liderança, um ambiente em que ele podia compartilhar suas lutas e fraquezas, como a gente sempre fez na nossa igreja.
Nós não temos super pastores ou super homens, super presbíteros, super diáconos. Se aqui tiver, amém, Deus abençoe. Lá a gente não tem. A gente só tem homens que foram chamados por Deus, que têm fraquezas, lutas e limitações, que têm coragem de compartilhar essas lutas. Então, esse ponto aí de ter pessoas também que nos ajudam é muito importante. Não só na igreja local, mas fora também. Um mal que muitos pastores sofrem é de não ter amigos. Eu vinha conversando isso hoje com o pastor Helder. Que geralmente pastores se isolam e não têm amigos ou não querem demonstrar fraqueza diante da igreja. Irmãos, eu não sei quantas vezes eu já pedi perdão para a minha igreja. Quantas vezes eu já demonstrei, irmãos, eu estou precisando de ajuda, orem por mim. Isso não tira minha autoridade pastoral. A igreja nunca deixou de me ver como pastor por causa disso. E a gente precisa de amigos também. Eu sou pastor, sou chamado por Deus. Mas isso tirou a minha humanidade? Deus zerou minhas emoções, minhas lutas, meus conflitos? Eu também. Vocês podem achar que não, mas eu peco. E eu vou dizer mais uma coisa, é todo dia. Pensa como eu tenho um PhD em pecar. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não estou falando de pecados que tirem a minha autoridade pastoral e denigram a minha imagem como homem de Deus, mas nós temos pecados e precisamos de uns dos outros, do aconselhamento, das verdades de Deus. Vez por outra eu digo para mim mesmo, conselheiro, aconselha-te a ti mesmo. Eu preciso aconselhar o meu próprio coração. Ok? Estou com fome. Eu comi pouco, viu, irmã? Pouco pão quando vim, porque eu não gosto de falar cheio, né? Mas agora, irmãos, perdoe as brincadeiras. A minha esposa fica dizendo assim, meu filho, se for para esses cantos, não faça piada, não. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Queridos, Deus abençoe. Muito bom esse tempo com vocês. Amanhã, se Deus nos permitir, a gente está aqui de novo. Amém, meu pastor. Não sei se a Flávia está assistindo, né? Rapaz, tomara que não, senão ela puxa na minha orelha. Meus amados, não sei, acho que o Rony quer ser conselheiro. Tem muita pergunta, o Rony. Está abrindo a inscrição agora em janeiro, viu? Tá? Se inscreva logo para você não ficar sem sua vaga. Meus amados irmãos, é uma maravilha poder compartilhar, né, de um tema que parece muitas vezes tão distante da igreja, né? E é nosso ministério não só para pastores, mas para toda a igreja, né? Para quem lida com crianças, lida com jovens, adolescentes, adultos, casais, né, idosos, de modo geral, novos convertidos. E a gente tem caminhado aí há um bom tempo lutando para implantar o aconselhamento bíblico. Não é fácil, porque mexe com toda a estrutura da igreja. Nosso sermão muda, né? Acaba mudando o sermão, acaba mudando o discipulado, acaba mudando muita coisa, queridos. Não é fácil. E é um mandamento bíblico, a demonstrar uns aos outros. Romanos capítulo 15, verso 14, trabalha muito forte isso. Então é um mandamento para a igreja, não é um mandamento pastoral, né? O desafio é da igreja. Tem que ter uma liderança para conduzir, mas o desafio é da igreja. E abrindo esse aniversário de 42 anos, nós estamos muito felizes com a presença dos irmãos. Sei que hoje é uma sexta-feira, os irmãos estão estudando, outros estão trabalhando ainda. Amanhã vamos continuar, amanhã é um dia onde esperamos, né, o restante dos irmãos da igreja, outros irmãos que estão nos visitando, inclusive hoje. Queremos agradecer a presença de vocês, né? Que Deus abençoe grandiosamente, que essa abertura, essa palestra tenha ajudado você a compreender um pouco sobre aconselhamento bíblico. Nós estamos abrindo um novo curso agora em janeiro, né? Então aqui é só para a gente sentir assim um gostinho, um curso aí de, se não me falha a memória, são 6 meses esse modo de formação de conselheiros bíblicos.
É o segundo, porque nós terminamos agora há pouco tempo. Estamos tendo uma pós-graduação, termina em março. Então, assim, irmãos, a gente está trabalhando aí em várias áreas. Espero que Deus continue dando graça para nós, né? E espero que os irmãos tenham se alimentado essa noite, né? Que Deus tenha derramado graça sobre a vida de vocês, que Deus tenha feito apontamentos essa noite, que principalmente Deus tenha tocado em nossas feridas, né? É muito bom a misericórdia, o amor divino, quando ele toca nas nossas feridas, como você falou, ele vai lá e põe o dedo lá de uma forma tão profunda que a gente fica se torcendo assim na cadeira, de alguma forma, porque está doendo. Mas é porque Deus é bom, Deus ama cada um de nós. E aí eu quero orar com os irmãos, para que tenhamos aí um resto de noite tranquila, noite de paz, né? E ainda os irmãos quiserem ir lá para trás tomar um cafezinho, tá, queridos? Fiquem à vontade, mas vamos orar primeiro, tá bom? Senhor Deus, é com muita gratidão em nossos corações que abrimos o primeiro dia do aniversário de nossa igreja, tratando sobre um tema tão importante para nós, que é o aconselhamento bíblico. Te entregamos a vida do pastor Wellington, seu ministério, sua família, para que o Senhor conduza. E que sempre as escrituras sejam luz para o seu coração, que ele seja iluminado por elas, e que ele continue transmitindo a tua palavra a cada um de nós. Também, meu Pai, nós entendemos a responsabilidade do aprendizado. Quando aprendemos, nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nos dedicamos e paramos um momento do nosso dia para ouvir. Assim, Pai, conduz cada um dos teus filhos essa noite, para que cada um de nós venhamos caminhar para glorificar o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado por esse momento. Te entregamos também a abertura do nosso curso, entregamos esse ano que nós vamos caminhar mais uma vez dentro do aconselhamento bíblico. Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.